Pode ir. Pode. Oi, tudo bem? Gente, vou mostrar o sistema 1020 para vocês de marcação do eletroencefalograma que a gente usa também para neuromodulação como para o neurofeedback, tá? São os pontos do EEG. Então, se chama sistema 1020. A gente precisa da fita métrica, então vou utilizar a fita métrica aqui para fazer essas marcações. Então, eu vou primeiro encontrar dois pontos. Esses pontos são o násion, que é aqui em cima do músculo prócero, entre as sobrancelhas, násion, e o íneo, que você vem aqui no osso occipital, quando o seu dedo descer da maior protuberância do occipital, né? Aí você vai descobrir que a maior protuberância é o íneo, tá? Então você vai colocar o íneo, que é o IZ, e aqui o násion, que é o NZ. Todos os pontos que vão ser marcados nessa linha vão ter o Z no nome, que se refere à linha central, tá? Eu vou marcar aqui os tragos, que é esse ponto na frente dessa cartilagem aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, como se aqui fosse na frente da orelha, tá? O tragus. Vou marcar o outro lado. Então, isso eu vou fazer com piloto na cabeça da pessoa, deixar esses pontos marcados com piloto, com lápis de olho, eu gosto de usar o piloto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a medida de tragus a tragus. Tentar passar pela parte mais superior da cabeça, a medida de tragus a tragus. Então, geralmente dá uns 35 centímetros, tá? Então, eu vou anotar essa medida e vou fazer a medida de násion a íneo. E vou anotar também, certo? Pode ser que dê, se a cabeça for bem circular, que dê a mesma medida. Então, pode dar 38, 37. Para facilitar as contas aqui, eu vou colocar um pouquinho a mais, tá? Vou dizer que deu 40, geralmente dá menos. 40 de násion a íneo e 40 de tragus a tragus, tá? Pra gente poder marcar os pontos. Então, no sistema 1020, eu vou marcar esses pontos centrais. A gente vai ter o CZ aqui no centro, FZ, FPZ, PZ, OZ e o IZ, que é o íneo, tá? Aqui nessa parte que a gente tem o tragus, a gente vai ter aqui no centro, a gente vai marcar o CZ, vai ter C3, C4, T3 e T4, tá? Então, existem os mais posteriores também, que a gente vai marcar, mas o raciocínio vai ser o mesmo, tá? Então, o que eu faço para marcar o CZ? Então, se essa medida de tragus a tragus deu 40, eu vou marcar o ponto médio aqui, que vai dar 20 centímetros. De násion a íneo deu 40, então esse ponto vai coincidir, então vai ser 20 centímetros. No caso dessa medida, por exemplo, C40 e aqui C38, vai dar uma pequena diferença. Os pontos não vão coincidir. Eu vou marcar o ponto médio entre esses dois pontos. Vou traçar uma linha e marcar o ponto médio. Mas isso sendo bem detalhista, né? Então, eu vou marcar aqui, eu achei essa interseção, deu 20, eu vou marcar aqui o CZ, que também é chamado de vértex. Fica no centro aqui da cabeça, tá? Então, vão ser minhas referências, eu tô aumentando o número de pontos de referências que vão me ajudar a marcar os demais pontos, ok? Então, FZ, que é um ponto frontal nessa linha, ele é 20% dessa medida de násion a íneo. Se essa medida é 40 centímetros, 20% de 40 vão dar 8 centímetros, tá? Então, eu vou pegar a fita também, medir os 8 centímetros aqui pra frente e marcar o FZ. Se eu quiser o FPZ, eu vou contar mais 20 centímetros aqui pra frente com a fita métrica e vou marcar o FPZ
que fica no meio da testa. Ele vai ficar aqui, tá? No meio da testa. Ele é 10 centímetros, 10% da distância do násio, tá? Então, aqui tem que dar 4 centímetros, essa distância daqui, do FPZ para o násio, ok? Aqui eu vou ter FP1 e FP2, ok? FP1 e FP2, que também são pontos que vão ficar na testa, que na prática a gente não vai precisar nem marcar, porque eles ficam aqui, ó, em cima da sobrancelha, do orbicular, ok? Vamos marcar alguns pontos, eu marquei aqui já esses. Para eu marcar os pontos de trás vai ser a mesma coisa, 20%, 20%, e vai ter uma distância aqui de 10% do hino, tá? Vamos agora para marcar esses pontos aqui. O T3 é 10% dessa distância total, que eu disse para vocês que teoricamente eu tô colocando aqui como 40, geralmente dá menos. Então, a gente tem aqui 10% de 40, vão ser 4 centímetros. Então, eu venho com a fita métrica, coloco aqui os 4 centímetros, é onde vai ser o T3. Ele fica em cima da orelha. Na teoria também a gente não vai precisar marcar, a gente vai colocar o eletrodo aqui, tá? Em cima da orelha. Para eu marcar o T4, vai ser a mesma coisa, os 10%. Então, esse ponto vai ficar aqui, o T4. Ok? Então, eu tenho o CZ aqui e eu tenho aqui 10%. Aqui eu vou ter 40% para completar 50%. Aqui mais 50% dá o 100%, certo? Então, eu vou ter aqui no meio, eu também posso tirar aqui o ponto médio, né? Eu vou ter aqui o C4, certo? Que eu também posso fazer com outro raciocínio, fazer os 20 centímetros de CZ, se eu contar 20 centímetros aqui, pensando que essa medida total é 40, vão dar 8 centímetros, certo? Então, aqui eu vou ter o C4 e aqui eu vou ter o T4. Então, aqui eu vou ter do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo, o T3 e o C3, que é o córtex motor primário, que a gente também chama de M1, tá? Então, mesmo raciocínio eu vou fazer para marcar os pontos de trás da cabeça. Mas agora eu vou pensar em marcar os outros pontos na frente da cabeça, certo? Que a gente vai utilizar um outro raciocínio, uma outra técnica. Então, eu vou pegar o FPZ, T3 e T4 e o ínion para utilizar como base para passar essa linha para medir a circunferência da cabeça. Então, vou medir essa circunferência, geralmente dá 50 e poucos centímetros, né? Então, esse agora vai ser o meu 100% para eu achar alguns pontos. Eu vou utilizar essa circunferência como referência, tá? Então, quais são os pontos que eu quero achar? Eu quero achar pontos nessa linha, por isso que eu vou utilizar essa medida como 100%. Então, o FP1, que é do lado esquerdo, tem uma medida de 5% desse total. Se esse total for 100%, a gente vai ter que 10% vão ser 5 centímetros, então eu vou medir metade disso, 5%, vai dar 2,5. Então, eu meço aqui 2,5 centímetros e eu achei FP1. Para o FP2, a mesma coisa. Pego a fita métrica e marco aqui 2,5, ok? A gente vai trabalhar muito com F3, que é córtex pré-frontal dorsolateral, área de Broca, que é F5, que está no sistema 10-10, não é o sistema 10-20. E a gente vai precisar desses pontos aqui para a gente encontrar, se a gente não tiver uma touca já com a marcação.
Então, agora eu tenho T3, eu tenho FP1. Aqui existe um ponto que é chamado de F7, certo? Eu vou encontrar o F7 para eu poder encontrar depois o F3. Eu quero o F7 para ter uma referência aqui para esse ponto. Então, o que é que eu faço? Eu posso fazer a medida de T3 para encontrar F7 ou de FP1 para encontrar F7. Aqui, o F7, ele vai ser metade dessa distância. Então, eu posso aqui, não preciso nem ver a porcentagem. Então, eu venho aqui, vejo qual é essa medida. Então, se ela for 7 centímetros, o ponto médio aqui vai ser o F7. Vai ser o F7. Eu tenho agora o F7 e eu tenho o FZ. Eu quero o F3. Eu também não preciso mais trabalhar com as porcentagens, porque o F3 vai ser o ponto médio que eu traçar, que eu fizer na linha que eu traçar entre F3 e FZ. Então, só para vocês entenderem, a linha vai ser essa. O ponto médio, se essa distância for 7 centímetros, que é geralmente o que dá, 7 centímetros, eu vou ter 3,5. Vou medir aqui 3,5, vai ser o ponto médio. Eu vou marcar o F3, tá? Então, esse ponto a gente utiliza bastante com o ânodo para a TDCS e o FP2 com cátodo, essa montagem daqui. Se eu for fazer brocar, eu vou encontrar o F5, que é o ponto médio entre F7 e F3. Então, eu tiro essa medida, vamos dizer que deu 4 centímetros, então eu vou marcar 2. Essa medida aqui vai ser a área de brocar, tá? Então, agora posso fazer a mesma coisa do outro lado, certo? Então, a gente vem aqui. Eu tenho o T4, eu tenho o FP2, eu vou encontrar o ponto médio aqui deles, que é o F8. Então, eu já tenho o F8 e o FZ. A linha que eu vou traçar aqui, o ponto, a média dessa linha, né? Eu vou achar aqui o F4, que é a área homóloga ao córtex pré-frontal do lateral esquerdo, né? O córtex pré-frontal do seu lateral direito. Então, achei aqui. Para eu encontrar a área homóloga de Broca, é o ponto médio entre F8 e F4. Então, como nas afasias, por exemplo, eu vou fazer estimulação biemisférica, eu posso colocar o ânodo aqui e o cátodo aqui para inibir na área homóloga, tá? Então, eu vou precisar desses dois pontos. Então, se eu quiser pontos mais para cima, aqui também vai ser a linha média entre esses pontos daqui, ok? É isso.